A história começa no fundo da floresta, onde conhecemos um grande feiticeiro chamado Zagan, temido pelo povo, mas ele enfrenta seu maior desafio. Vemos uma garota diante dele perguntando o que ele pretende fazer com ela e descobrimos que ele gosta dela, mas não sabe como falar com ela. Voltamos um dia antes, quando vemos uma garota sendo atacada por seu cavaleiro. Ela se pergunta por que ele está fazendo isso e o esbofeteia, tirando sua máscara, percebendo que ele é uma pessoa diferente. Ele puxa uma faca e corta seu vestido, enquanto ela percebe que ele é um feiticeiro, mas Zagan de repente o agarra, dizendo que estava tentando dormir, mas ouviu gritos no seu quintal. O homem percebe que também é um feiticeiro e que aquele é seu território, então larga a faca e oferece compartilhar sua pesquisa. Mas Zagan não está interessado, então ele explode a cabeça do homem, e o sangue espirra na garota, que desmaia de choque. Zagan percebe que errou, pensando que ela ficará traumatizada ao acordar, então decide usar sua magia de reversão. O feitiço apenas retorna tudo ao seu estado original, mas como o sangue sumiu, ela vai achar que foi tudo um sonho. Ele nota o pingente dela e percebe que ela está com a igreja, que é inimiga dos feiticeiros, então pensa que ela vai culpá-lo pelo ataque quando acordar. Ele decide deixá-la na estrada e cria um círculo de teletransporte, mas alguém interfere e ele acha que um feiticeiro comum não conseguiria fazer isso em seu território. Alguém aparece e ele percebe que é Barbatos, então pede para não interferir em seus círculos de invocação. Barbatos se pergunta o que está acontecendo, então Zagan explica que está apenas punindo um creep em seu jardim. Mas Barbatos acha que ele está sendo hipócrita, dizendo que eles também são pessoas ruins, pois os feiticeiros só respeitam seu próprio desejo por poder. Barbatos nota a garota caída no chão, percebendo que ela tem uma boa quantidade de mana, então se pergunta se Zagan vai sacrificá-la. Mas ele explica que a magia sacrificial não é seu estilo e teleporta a garota, mas Barbatos acha que é um desperdício. Ele muda de assunto e explica que tem uma notícia interessante, revelando que o arquidemônio Marquiosa morreu. Descobrimos que o título de arquidemônio concede uma enorme quantidade de mana, além da autoridade para comandar feiticeiros de menor patente. Assim, os arquidemônios são considerados o auge da feitiçaria, e Marquiosa era o mais velho entre eles, já que conseguiu sobreviver por mais de um milênio. Barbatos revela que haverá um leilão no território de Marquiosa, e os itens que ele adquiriu durante sua vida serão vendidos. Então, Barbatos acha que vai ser interessante. Eles vão para o leilão, mas Zagan percebe que Barbatos quer pedir dinheiro emprestado a ele, então pensa em comprar o legado do arquidemônio sozinho. Barbatos acha que isso seria injusto, pois contou a Zagan sobre o leilão e oferece apresentar garotas a ele em troca de sua ajuda. Assim, ele se interessa, mas acha que elas trarão muitos problemas. Ele vê os guardas agitados e Barbatos menciona que há sequestradores mirando em garotas jovens para experimentos. Zagan acha que estão tentando invocar algo, mas percebe que isso soa ridículo. Barbatos se pergunta se Zagan é um dos suspeitos nos sequestros, mas ele acha que a magia sacrificial não é prática, e as coisas teriam que estar muito ruins para chegar a esse ponto. Eles chegam ao leilão e veem feiticeiros famosos na área que têm títulos prestigiosos. Zagan se pergunta se eles são poderosos, e Barbatos confirma, dizendo que também são candidatos à posição de arquidemônio deixada por Marquiosa, que será decidida pelos outros arquidemônios. Os feiticeiros os notam e revelam que os dois também são candidatos, embora Zagan seja jovem e ainda não tenha um título. O anfitrião começa a apresentar a mercadoria e Zagan imagina que poderia ser usado como um catalisador. Eles removem a capa, revelando que é uma elfa, uma raça lendária da distante terra de Nordin. Zagan fica surpreso com ela, e o anfitrião explica que ela é extremamente rara, pois elfos não costumam nascer com cabelo branco. Ele inicia o leilão em 10 mil, mas Egin de repente oferece 10 milhões, deixando todos chocados. Barbatos acha que ele está louco e se pergunta o que está sentindo no peito, achando-a linda. Ele menciona que encontrou algo que não estava procurando, mas Barbatos se pergunta que tipo de feitiçaria ele planeja usar com ela. Zagan se aproxima dela, mas se pergunta o que deve dizer, e pergunta sobre o colar. Então o anfitrião explica que é para restringir sua mana, mas nenhum deles pode removê-lo. Ele se pergunta se ela está sob um feitiço, mas o anfitrião explica que não está,
já que a magia normal não é eficaz contra ela. Ele quer ouvir sua voz, mas acaba dizendo que quer ouvir o doce som que ela faz, parecendo um creep. Zagan a leva para seu castelo, mas não sabe o que dizer a ela, então tenta imaginar cenários, mas sempre parece errado. Ele percebe que o castelo não parece muito agradável para uma garota, pensando que deveria ter limpado antes de trazê-la. Ela de repente começa a falar e ele acha que ela soa como um anjo. Ela pergunta como vai morrer, porque quer se preparar para a morte, mas ele explica que não vai matá-la, pois precisa dela viva, e ela vê os instrumentos de tortura, achando que ele vai fazê-la sofrer. Zagan fica chocado, revelando que as coisas pertenciam ao antigo proprietário, mas ele não se deu ao trabalho de removê-las. Ele se apresenta, explicando que não está interessado em torturá-la e se culpa por não saber como falar com ela. Ela revela que se chama Nefília, mas não tem sobrenome e pede para chamá-la de Nefi. Ele acha o nome dela lindo e pergunta se é normal elfos não terem sobrenome, mas Nefi revela que é porque ela é uma criança amaldiçoada. Ela se levanta de repente e diz para ele não se preocupar, pois manteve sua castidade e ainda é valiosa para experimentos. Ele fica nervoso e explica que não tem intenção de experimentar com ela, então ela se pergunta por que ele a comprou. Mas ele não consegue explicar o que sente e diz que não é da conta dela, mas não entende por que continua falando assim. Ele não pode dizer que se apaixonou e gastou toda a sua fortuna com ela, porque pareceria um grande otário. Ele se lembra que um mago deve sempre manter a compostura, então se aproxima dela e menciona que vai lhe dar um quarto, pedindo para ela escolher o que mais gosta. Mas ela entende errado, achando que ele está pedindo para escolher onde quer morrer, então ele diz que não vai machucá-la. Ele se lembra que ela foi sequestrada e vendida como escrava, então é natural que pense assim. Ele não sabe o que ela quer dizer com criança amaldiçoada, pensando que ela não tem um lar para voltar, então percebe que ela é como ele. Descobrimos que ele costumava viver no lixo e tinha que roubar comida para sobreviver, porque não tinha pais para cuidar dele. Ele explica que a comprou porque precisa dela e pede para ela não falar sobre morrer. Ela parece confusa, então ele explica que ela precisa viver por causa dele, e ela concorda. Eles começam a procurar um quarto e Zagan acha que um lugar com uma boa vista seria bom para ela. Ele pergunta a Nefi se ela tem medo de altura, mas ela diz que ele pode pendurá-la como quiser, então ele a repreende por pensar em tortura novamente. Eles sobem as escadas e Nefi quase escorrega, mas Zagan a pega, dizendo para ela ter cuidado, e começa a segurar a mão dela, mas fica envergonhado. Eles chegam a um quarto, mas há uma guilhotina dentro, então ele fecha a porta, mas ela explica que ele pode cortar a cabeça dela. Ele pede para ela parar, dizendo que é uma armadilha para proteger o castelo de ataques aéreos, mas percebe que sua explicação soa ridícula. Ele invoca um feitiço e o lança no quarto, destruindo tudo dentro, mas Net fica assustada, pois nunca viu uma magia tão destrutiva. Eles entram no quarto e Zagan acha que Nefi não pode ficar ali, mas ela vai até a varanda e observa a lua. Ela diz que quer ficar naquele quarto porque foi preparado pelo mestre dela, então ele a autoriza, dizendo que pode usá-lo como quiser. No dia seguinte, vemos que Zagan não conseguiu dormir porque ficou olhando para Nefi. Ele sabe que o quarto dela não era bom o suficiente para ela dormir, então a deixou dormir em seu quarto, mas sua imaginação disparou. Depois que ela acorda, ele traz o café da manhã e ela o cumprimenta, mas ele congela porque não sabe o que dizer, então apenas lhe entrega a comida, achando que é um fracasso. Eles comem juntos, mas Net se pergunta por que Zigon está comendo a comida destinada a escravos. Ele se pergunta se a comida é simples e ela admite que sim, mas parece mais preocupada do que brava. Ele percebe que não é normal comer esse tipo de comida, mas é o que sempre comeu, então nunca pensou sobre isso. Ele se pergunta o que pessoas normais comem, então ela decide cozinhar para ele. Ele fica surpreso com isso e imagina ela cozinhando para ele, então decide ir às compras. Eles estão prestes a pegar uma carruagem para ir à cidade, mas Zagan se lembra de que está sem dinheiro porque gastou tudo no leilão. Então ele decide ir a pé e se pergunta se deveria ter roubado o motorista, mas Nefi pode pensar mal dele. Ele pensa em vender o castelo e abrir um restaurante com Nefi, mas de repente vê o motorista sendo roubado. Ele nota que ela está com medo, percebendo que também foi sequestrada,
então diz para ela observar de perto enquanto ataca os bandidos, e eles se perguntam o que um mago está fazendo ali. Eles o atacam e ele decide mostrar a ela que não são uma ameaça, pegando casualmente o machado do homem. Ele diz ao bandido que não deve atacar um mago com força bruta, quebrando sua arma e empurrando-o para longe. Mas um mago contratado aparece e acha estranho que Zagan esteja ajudando os outros, dizendo que fez uma promessa de ajudar os bandidos, então precisa se livrar de Zagan. Ele usa chamas para criar um círculo mágico, mas Zagan controla isso, usando-o para invocar um raio que o obliterou completamente. Zagan desafia os outros bandidos a lutarem contra ele, mas eles fogem, e Net parece assustada, então ele pensa que exagerou. Ele explica que os bandidos são inofensivos, mas ela o lembra que eles acabaram de atacar uma carruagem e as pessoas começam a rir enquanto agradecem por salvá-las. O motorista oferece dinheiro a ele para proteger sua carruagem, e ele percebe que pode ganhar uma fortuna ajudando os outros, mas ele se lembra de que os magos têm uma má reputação e sempre lidou com bandidos, mas nunca foi agradecido por isso, então percebe que as pessoas gostam dele porque está viajando com Nefi. Eles continuam a viagem, e Nefai se pergunta por que ele ajudou as pessoas. Ele pensa que foi sem querer, porque só queria mostrar a ela que ela não precisa ter medo dos bandidos, mas acha que é uma oportunidade de impressioná-la. Então diz que foi para colocar a sujeira em seu lugar, mas se pergunta por que continua falando bobagens. Finalmente eles chegam à cidade para comprar mantimentos, mas Zagan decide comprar coisas para Nef primeiro. Ele se pergunta o que uma garota precisa e vão a uma loja de roupas, mas a atendente Manuela não fica feliz ao ver um feiticeiro em sua loja. Ele pede para ela encontrar algo que Nef possa usar e Manuela a acha bonita, mas percebe o colar que ela usa e ele percebe que isso chama atenção. Eles experimentam algumas roupas, mas Manuela escolhe uma roupa usada, então Zagan fica chocado e a critica. Ela explica que estava tentando atender às expectativas dele e Net fica envergonhada, pedindo para ele não olhar. Ele pede a Manuela para procurar outras roupas, então ela mostra um vestido de empregada de seda que inclui botas mágicas com propriedades curativas. Zagan pergunta o que ela acha das roupas e Nef diz que aceita qualquer coisa, mas ele a avisa para ter cuidado, ou Manuela pode mostrar outra roupa estranha, então ela diz que gostou. Eles saem da loja e, ao sair, Manuela se aproxima de Nef, dizendo que ela é sortuda por ter um mestre que se importa com ela. Eles vão para a próxima loja e a atendente também parece desconfiada ao ver um feiticeiro. Zagan pergunta se ele pode remover o colar e Nef fica surpresa, então ele explica que isso a faz parecer propriedade do arquidemônio Marquiosa. Mas a atendente percebe que está encantado, então não pode fazer nada a respeito. Ele explica que o colar tem uma armadilha, achando que a cabeça dela poderia se soltar se tentasse removê-lo, então Zagan precisa usar a chave original. Ele se lembra que ninguém na leilão tinha a chave, então pensa que deve estar ainda no castelo de Marqueus. Ele paga a atendente, mas ela explica que não pode aceitar o pagamento porque Zagan uma vez o salvou quando sua carruagem foi atacada. Ele e sua filha acabaram fugindo de medo, então ele se desculpa por isso, mas Zagan nem se lembra disso. Eles saem da loja, mas Zagan se pergunta por que todos estão sendo tão amigáveis com ele, achando que é por causa de Nefi. E a atendente nota que ele não parece tão assustador quanto antes. Eles continuam fazendo compras, mas só terminam ao pôr do sol, então decidem comer em um bar. Nefi se pergunta se Zagan realmente quer remover o colar dela, dizendo que poderá fugir dele depois que ele sumir, então ele fica preocupado pensando nisso. Mas ele explica que ela não deve criar esperanças, porque removê-lo será difícil, mas ele se culpa por ser rude novamente. Ele percebe que ela está tendo dificuldade para comer e ela explica que nunca usou talheres antes. Então ele finalmente percebe por que se sentiu conectado ao vê-la, pensando que é porque ela é igual a ele. Ela se atrapalha com o garfo, então decide usar a colher e finalmente consegue comer. Ele pergunta o que ela acha da comida, então ela elogia o prato e ele decide comer, mas também tem dificuldade com o garfo. Então Net tenta alimentá-lo, mas Egion fica envergonhado porque ela está usando a colher que comeu e os dois ficam vermelhos. Ela percebe que ele não costuma dar ordens a ela, então pede permissão para servi-lo sem perguntar. Ele permite e a alimenta em troca, mas eles percebem que todos estão os observando. Conhecemos um cavaleiro chamado Chestyle
que não consegue acreditar que ela foi salva por um feiticeiro. Ela se lembra que estavam caçando um grupo de feiticeiros que atacavam jovens mulheres e, no caminho de volta para casa, foi atacada de repente por um dos cavaleiros angelicais. Ela percebeu que ele era um dos ladrões de rostos, mas Zagan apareceu de repente para salvá-la, e ela notou que ele parecia solitário. Um padre se aproxima dela e ela lhe diz que a operação falhou, pois perderam 4 dos cavaleiros angelicais. Mas ele diz a ela para não se culpar, lembrando-a de que ela conseguiu vingar seus irmãos. Mas ele acredita que o problema ainda não acabou, dizendo a ela que Zagan é responsável pelos sequestros. Ela não consegue acreditar nisso, pensando que deve haver um engano, mas o padre a lembra de que todos os feiticeiros são malignos, então Zagan deve ser julgado, mesmo que não seja culpado. Ela se oferece para lidar com ele e o padre fica satisfeito ao ouvir isso, chamando-a de capitã dos cavaleiros angelicais. Vemos Zagan criança sendo torturado por um feiticeiro, que cria um círculo mágico, mas Zagan o copia. Ele acorda de seu sonho quando Net lhe diz que o café da manhã está pronto, e ele se lembra de cumprimentá-la. Ele percebe que ela transformou a sala de jantar e se lembra de que costumava parecer um cemitério. Ele se pergunta se ela comprou pão, mas ela explica que fez do zero, então ele a elogia e ela parece feliz. Ele pede para ela se juntar a ele, mas ela explica que esqueceu de fazer comida suficiente para os dois e não tem uma cadeira. Ele sugere que ela sente em seu colo, mas fica envergonhado com isso e ela cora, mas obedece ao pedido e ele não consegue acreditar que isso está realmente acontecendo. Ele compartilha o pão com ela, mas ela acha que ele está sendo cruel, dizendo que é embaraçoso. Dias depois, vemos Zagan lendo livros, e Net pergunta o que ele está estudando. Ele explica que é feitiçaria e ela não entende o significado dos círculos, então ele se pergunta se a feitiçaria é diferente entre os elfos. Mas ela explica que não pode usar feitiçaria e ele acha estranho, já que ela tem muita mana. Ele explica que cada símbolo tem poder e ainda há debate sobre o que os símbolos significam, mas são usados no projeto da feitiçaria, o circuito mágico. Ele canaliza mana no círculo, criando faíscas elétricas, e menciona que pode adicionar símbolos para aumentar a potência do feitiço, invocando um raio. Ele revela que qualquer um pode canalizar mana e ativar o círculo, então colocam restrições para evitar que outro mago o roube, e a construção desses círculos é chamada de circuitos. Ela se pergunta se pode fazer círculos dentro de um circuito, e ele admite que é uma ideia interessante. Mas para fazer isso é necessário um segundo círculo mágico dentro do primeiro, e isso interromperia o fluxo de mana, então é preciso um controle perfeito do fluxo para funcionar. Isso permitiria sobrepor a magia de outra pessoa, o que significa que a pessoa poderia se defender de qualquer ataque mágico, resultando na magia mais poderosa de todas. Mas Zagan explica que tudo isso é apenas teórico, dizendo que é quase impossível de realizar. Net entende e pergunta se qualquer um pode usar magia se souber como funciona. Ele fica impressionado com ela e menciona que está certa, dizendo que o conhecimento está diretamente relacionado ao poder e à magia. Ele revela que tem armadilhas no castelo para evitar que o conhecimento seja roubado, então ela deve ter cuidado para não tocar em nada. Então ela fica preocupada, mas ele diz que é apenas uma piada, já que apenas invasores ativam as armadilhas. Ela pergunta por que ele quer tanto poder, então ele diz que precisa disso para sobreviver. Ele explica que era pobre quando criança, e um dia foi capturado por um mago que tentou sacrificá-lo. Mas ele conseguiu reverter o feitiço, e aprendeu que precisa ser forte para continuar vivo. Mephi começa a pensar que ela é fraca, então tenta acalmá-la, mas de repente sente pessoas invadindo seu território, então diz a ela para preparar o jantar, enquanto ele vai lidar com os visitantes. Shastal se aproxima do castelo com seus cavaleiros e sente que estão andando em círculos, então ela acha que é por causa de uma barreira protetora. Ela decide lidar com isso e saca sua espada, quebrando a barreira ao redor do castelo, mas Zagan aparece para desafiá-los. Ele reconhece a espada sagrada, sabendo que é uma das 12 espadas que derrotaram o Senhor dos Demônios, mas se pergunta por que uma garota jovem a está segurando e percebe que ela lhe é familiar. Ele se lembra dela e se arrepende de tê-la deixado ir, já que ela parece ser uma das cavaleiras angélicas e lança o primeiro ataque, mas um cavaleiro a protege.
Ele ataca Zagan, mas ele quebra a armadura do homem, fazendo-o voar. Outro cavaleiro avança, mas Zagan facilmente quebra sua espada e o nocauteia antes de pisar em seu rosto. Shastal se prepara para lutar, mas Zagan a avisa que pode esmagar a cabeça do homem mais rápido do que ela pode sacar sua espada. Ele explica que prefere mantê-los vivos, porque quer que contem à igreja o que aconteceu, para que todos o temam. Mas ela acha que ele está mentindo, e descobrimos que Zagan não quer matá-los, porque não quer assustar Nephi com os corpos. Shastal está determinada a matá-lo, e ele cria um círculo, mas ela o atinge, e acaba quebrando, mas ele ainda acha que ela é fraca, e continua a desviar de seus ataques. Ela o chama de covarde, mas ele explica que não gosta de bater em mulheres e descobrimos que ela o lembra de Nephi. Ela menciona que a magia é maligna, achando que causa sofrimento às pessoas, mas ele a considera hipócrita por atacar alguém que não fez nada. Ela o ataca, então ele captura sua espada com um círculo, mas ela o levanta do chão e o joga para longe. Ele percebe que ela estava segurando o golpe e que a espada sagrada está interferindo em sua cura. Ela balança sua espada, então ele a agarra, mas ela de repente diz para ele fingir que está morto. Ela explica que se for derrotada, um cavaleiro mais forte aparecerá, então ele precisa fingir estar morto e abandonar a magia. Ele se pergunta por que uma cavaleira angélica está dizendo isso, então ela explica que ele parece uma pessoa compassiva, sabendo que ele salvou sua vida. Ele percebe que ela está arriscando ir contra a igreja ao ajudá-lo, mas não pode deixar Net sozinha. Net de repente sai do castelo e ele grita para ela voltar, mas um cavaleiro lança sua lança nela, então ele intervém e recebe o golpe por ela. Ele diz a ela para escapar, mas de repente sente algo enquanto as árvores começam a tremer e Net começa a controlá-las. Ela consegue prender o cavaleiro, mas Zagan a impede e vemos que todos têm medo de seu poder. Naquela noite, Zagan se lembra de como os cavaleiros fugiram e pergunta a Net por que ela disse que não usa magia. Mas ela explica que não usou magia, se perguntando se ele a acha inquietante. Então ele explica que não, mas revela que nunca viu esse poder antes e admite que está curioso. Então ela lhe diz que o poder se chama misticismo. Ele se lembra de ter ouvido sobre isso, sabendo que é um poder que não se encaixa na lógica como a magia e permite ao usuário acessar poderes além das leis naturais, apenas desejando. Ele se pergunta se todos os elfos podem usar esse poder, mas ela explica que é porque ela é uma criança branca amaldiçoada. Descobrimos que todos em sua vila a desprezavam porque crianças com cabelo branco não deveriam nascer. Mas um dia foram atacados, então pediram que ela usasse seus poderes para ajudá-los como recompensa por deixá-la viver. Ela se sentiu devastada, então se rendeu sem resistir enquanto os outros fugiam e todos acabaram mortos. Mas ela explica que gostou e achou que todos mereciam isso porque a fizeram sofrer. Ela se desculpa achando que Zagan está decepcionado com ela, mas ele confessa que teria matado toda a vila junto com os atacantes. Ela acha que as pessoas da vila nunca vão perdoá-la, mas ele a lembra que elas já estão mortas, então isso não importa. Ele explica que quem tem poder deve viver intensamente, e não fazer isso é um insulto aos que morreram. Ele não vê nada de errado em querer ser forte, e a incentiva a buscar mais poder, dizendo que as pessoas o chamavam de maligno. Ele se lembra de quando salvou uma garota de bandidos e a aconselhou a se tornar mais forte para sobreviver. Mas a garota disse que os fracos também têm o direito de viver. Ele acha que a garota ficou fraca porque nunca usou sua força para nada. Então, ao contrário dela, decidiu buscar poder a qualquer custo. Ele vai até Nephi, dizendo que precisa dela, mas ela se pergunta se tem permissão para continuar vivendo ali. Então ele confirma, dizendo que não consegue imaginar viver sem ela, e ela começa a chorar. Ela pede desculpas por estar tão emocional, e ele nota que é a primeira vez que ela fala tanto. Ela muda de assunto e pergunta se as mãos dele ainda doem, mas ele percebe que a dor sumiu e suas mãos estão curadas, pensando que isso aconteceu quando a tocou. Ele parece surpreso e a agradece por curá-lo, então ela fica surpresa, pois é a primeira vez que ele a agradece. Ele pede desculpas por não ter feito isso antes, mas ela diz que está tudo bem porque ele é seu mestre. Eles vão dormir, mas Net pergunta a Zagan se podem dormir juntos, mas ele não sabe como responder, se perguntando se ela entende o que acabou de dizer. Ela explica que só há uma cama no castelo, e como ele só dorme em uma cadeira, quer deixar a cama para ele.
Ele percebe que ela só quer que ele durma bem, então a agradece pela preocupação, mas decide ficar onde está porque é onde está o ponto central de suas barreiras, então é importante para ele ficar naquele quarto. Ela oferece seu colo para ele descansar a cabeça e ele vê seu entusiasmo, então aceita, mas se sente estranho porque não consegue ver seu rosto. Ele se pergunta por que ela está se comportando de forma diferente, então ela explica que ele a deixou ficar, depois de saber sobre seu misticismo e ela só está tentando mostrar gratidão. Mas ele insiste que ela não precisa agradecê-lo, dizendo que ela sempre faz um bom trabalho. Ele pergunta se ela quer aprender feitiçaria e não tem certeza se isso ajudará com o misticismo, sabendo que ela ainda não consegue controlá-lo, mas a feitiçaria lhe dará habilidades básicas para se defender. Ela hesita, mas ele acha que ela pode superá-lo, então ela decide aceitar, querendo ser ainda mais útil para ele. Assim, ele decide aceitá-la como sua aprendiz e observa que nunca imaginou confiar seu conhecimento a outra pessoa. Ela se lembra da história que ele contou sobre a garota e como ele não entendia como os fracos se sentem, mas percebe que, apesar de suas palavras duras, ele parecia triste ao dizê-las, então o abraça, dizendo que ele não é uma má pessoa. No dia seguinte, Barbatos visita Zagan, se perguntando como ele sobreviveu após encontrar os cavaleiros angelicais, já que eles tinham uma espada sagrada. Barbatos se pergunta se a donzela da espada sagrada era fraca, mas Zagan nega, dizendo que ela era poderosa o suficiente para destruir as barreiras ao redor do castelo. Net aparece de repente para servir chá e Barbatos fica surpreso ao vê-la, se perguntando se Zagan planeja usá-la como sacrifício ou mantê-la viva para servi-lo. Mas ele o corrige, dizendo que ela é na verdade sua aprendiz, e Barbatos não entende, achando que ele a está usando para aumentar sua magia. Barbatos acha que ele expulsou os cavaleiros angelicais com a magia de Nef, dizendo que isso explica a bagunça no pátio. Ele se pergunta se Sagan quer se tornar um arquidemônio, mas ele só quer a chave, embora admita que com a autoridade de um arquidemônio, menos pessoas viriam atrás de Nefi. Mas ele sabe que as chances de ser escolhido são quase zero, já que ele é um mago há apenas uma década, enquanto os outros estão nisso há séculos. Mas ele ainda pensa em garantir a posição no futuro. Ele agradece a Nef pelo chá, e Barbatos pergunta se ele se apega. Mas ele explica que não há nada de estranho em valorizar sua própria aprendiz, então Barbatos acha que ele ainda é humano demais e decide ir embora. Ela pergunta se Barbatos é seu amigo, mas ele nega e descobrimos que ele não gosta de estar perto dele. Ele decide consertar as barreiras danificadas pelos cavaleiros, levando Net com ele para ensiná-la os fundamentos dos círculos mágicos. Ela se esforça nas lições e ele percebe que ter a companhia de alguém é mais agradável do que esperava. Net também se torna mais confortável com ele, mas ainda está lutando para controlar seu misticismo. Zagan revela que agora ela pode usar feitiços intermediários, mas acha que seu colar ainda é um problema. Um mês depois que começaram a viver juntos, um pássaro de duas cabeças quebra repentinamente sua barreira. Ele entrega uma nota que menciona que os 12 arquidemônios estão chamando por ele. Então Zagan viaja para a cidade de Quianoides, onde estão as ruínas subterrâneas usadas pelo antigo arquidemônio Marquiosa. Ele encontra os 12 arquidemônios esperando por ele, e comentam que Zagan ainda é uma criança, dizendo que ele será o mais jovem mago a ser escolhido. Ele se sente pressionado pela intensa mana deles, mas diz que irá embora se foi chamado apenas para ser exibido. Eles revelam que ele foi escolhido para ser o 13º arquidemônio, então ele fica surpreso e eles mostram a ele o antigo emblema de Marquiosa, que agora é dele. Ele sente a incrível quantidade de mana vindo do emblema e entende por que magos comuns não têm chance contra arquidemônios, mas se pergunta por que o escolheram sabendo que há candidatos mais poderosos. Então eles admitem que seu poder é insignificante, mas ainda não há mago no mundo capaz de matá-lo. Eles dizem que ele conseguiu derrotar um poderoso mago chamado Andres aos 8 anos, aprendendo seu feitiço por observação e adicionando ainda mais valor a ele. Eles reconhecem que ele pode criar feitiços únicos e Zagan percebe que já conhecem sua arma secreta. Um arquidemônio explica que as habilidades de Zagan fazem outros magos entregarem sua magia a ele e os arquidemônios dizem que têm grandes expectativas para seu futuro, então decidiram torná-lo um deles. Ele menciona que, se o que dizem é verdade, pode tirar tudo deles,
mas eles apenas riem e uma dama de branco explica que podem tirar muito mais. Eles mencionam que a ira de um arquidemônio é pura destruição, e ele está prestes a entrar em um mundo sombrio, onde suas memórias e essências serão destruídas. Mas ele já sabe que o destino final de um mago é se tornar um arquidemônio ou morrer na obscuridade. Mas ele se pergunta se tem o direito de envolver Nephi nisso, então declara que tem uma condição antes de se juntar a eles. Eles ouvem seu pedido e aceitam, então ele concorda em se tornar um arquidemônio. Ele volta ao castelo e Net percebe que ele está um pouco diferente, então ele revela que se tornou um arquidemônio. Ele revela que, ao se tornar um, assumiu os bens de Marquiosa, incluindo a chave do colar dela. Ele a usa para libertá-la, mas de repente declara que ela não tem mais utilidade e a manda embora, deixando-a em choque. Nephi acaba nas ruas, sem rumo e confusa, e decide voltar ao castelo, mas vê seu colar no chão, percebendo que seu mestre realmente a abandonou. Ela começa a lembrar dos momentos que passaram juntas, e percebe que ele mentiu ao dizer que ela ficaria ao seu lado. Shastal a vê triste e pergunta se ela está bem, reconhecendo-a como a companheira de Zagan. Ela diz a Shastal para acabar com sua vida, mas ela se recusa, então Net a lembra de seu dever de eliminar magos e revela que é a aprendiz de Zagan. Os aldeões os veem achando que Net está sendo intimidada, então Manuela intervém, dizendo a Shastal que ela deveria ter vergonha. Todos condenam seu comportamento, dizendo que odeiam cavaleiros angélicos e querem que ela vá embora, mas Net a defende, dizendo que eles entenderam errado. As meninas vão a uma taverna onde Shastal se explica, mas Manuela não acredita nela, então Net menciona que Shastal nunca a feriu. Ela explica que Shastal não foi a cavaleira que feriu Zagan e pensa em sua companheira, Torres, que agora tem medo de plantas porque Nephi usou uma árvore para prendê-lo. A garçonete lhe dá comida e Manuela explica que pagará por isso, então Nephi come, mas de repente começa a chorar porque costumava cozinhar aquele prato para seu mestre. Ela explica que Zagan a abandonou e não entende por que ele fez isso, então Manuela pergunta o que aconteceu antes de ela ser expulsa. Ela se lembra que ele acabou de se tornar um arquidemônio e pergunta sobre o título, então Manuela fala sobre Marquiosa, dizendo que ele costumava manter a paz na cidade. Ela explica que meninas jovens foram sequestradas depois que ele morreu e a igreja prendeu os sequestradores, mas Nephi se pergunta por que os aldeões odeiam a igreja, então ela explica que todos acham que são corruptos porque estão exigindo uma quantia ridícula de dinheiro como oferta. Shastal se sente envergonhada, mas Nephi acha que os aldeões não deveriam culpá-la porque ela não foi quem pediu dinheiro, então percebe que Nephi é uma ótima pessoa. Ela revela que os cavaleiros angélicos foram feitos para derrotar os arquidemônios e receberam espadas sagradas para esse propósito, mas existem apenas 12 deles, então ela acha que os cavaleiros não podem derrotar os 13 arquidemônios. Ela acrescenta que novos arquidemônios geralmente são alvo da igreja, esperando derrotá-los antes que possam reunir sua força. Então Nephi percebe que Zagan está segurando um título perigoso, pensando que ele a deixou para mantê-la segura. Shastal pergunta se ela acha que ele está por trás dos sequestros, mas ela nega, sabendo que ele não se interessa por pessoas fracas. Shastal concorda com ela, achando que ele não é maligno, e ela menciona que ele parecia solitário, então Nephi percebe que ele precisa dela. Ela decide voltar para ele porque quer apoiá-lo e Chestail está determinada a limpar seu nome, pois há um mago tentando incriminá-lo. Manuela diz a Nephi para visitá-la se precisar de ajuda, mas ela se pergunta por que Manuela é tão gentil com ela, então ela explica que é porque são amigas. Nephi revela que nunca teve amigas, então Manuela fica feliz em ser a primeira e os companheiros de Chestail chegam de repente. Mas Torres surta ao perceber que Nephi está com ela, mas uma energia sombria os envolve de repente. Então Manuela voa para longe e uma voz afirma que isso é obra de Zagan, dizendo aos cavaleiros para resgatarem as meninas em seu castelo. Então os cavaleiros decidem atacar Zagan, mas acabam caindo em sua armadilha e ele os culpa por serem descuidados. Ele se lembra de que fez a armadilha com Nephi e descobrimos que ele quer se afastar dela para mantê-la segura, sabendo que a igreja vai caçá-lo. Ele está prestes a ir embora, mas um cavaleiro o para, pedindo para poupar Chastile, pois ela está tentando limpar seu nome.
Manuela chega de repente e começa a discutir com o cavaleiro, dizendo que Zagan é inocente. Ela diz a ele que Nef e Chastaio foram sequestradas e ele não consegue acreditar que isso está acontecendo, achando que falhou com Nef. Manuela implora para que ele a salve, mas ele pensa nas consequências, sabendo que a igreja vai caçar Nef se descobrirem que ela é sua aprendiz. Mas Manuela diz a ele que ela queria ficar com ele e ele partiu seu coração ao ordenar que ela fosse embora. Então ele percebe que errou. Ele admite que estava sendo egoísta, achando que é tão ruim quanto os outros magos, e promete salvar Nef. Ele cria um círculo mágico dizendo que está prestes a partir, mas todos querem acompanhá-lo, então ele permite que eles venham. Ele explica que sabe quem é o sequestrador, dizendo que também é um mago, e ativa o círculo mágico. Cortamos para Nef, que percebe que suas amarras estão selando sua magia, e pensa em usar misticismo, mas nota que não há plantas na área. Descobrimos que Barbatos é o sequestrador, mas ela se pergunta por que ele está fazendo isso, já que achava que ele era amigo de Zagan. Ele explica que os feiticeiros não têm amigos e revela que foi aluno de Andres, mas não faz isso por vingança, pois queria matar Andres ele mesmo. Mas ele revela que está com ciúmes porque Zagan tomou tudo de Andres, achando que era para ele. Então ele tentou usar a igreja para matar Zagan e Shastal percebe que ele está por trás dos sequestros. Mas ele explica que o ladrão de faces começou o negócio de sacrifícios e ele só precisava de garotas para realizar um grande ritual que convencerá os arquidemônios de que ele merece ser um deles. Ele menciona que Nef será um excelente sacrifício, porque tem uma quantidade incrível de mana, mas ela explica que ele não pode se tornar um arquidemônio porque Zagan já ocupou a vaga. Então ele fica devastado pensando que Zagan está levando tudo dele. Ele a arrasta para um círculo mágico planejando completar o ritual porque acha que ainda pode tirar o título de Zagan. Shastal diz para ele sacrificá-la em vez disso, mas ele recusa, dizendo que Nef é uma ferramenta melhor para o sacrifício. Ao ouvir isso, ela percebe que todos a usaram e Zagan foi o único que a tratou com respeito. Então, ela tenta resistir porque quer se reunir com ele, mas Barbatos a domina e a ameaça, dizendo que ela é apenas uma escrava. Mas, de repente, há uma explosão quando Zagan chega dizendo que vai resgatar sua aprendiz. Ele sabe que Barbatos está tramando contra ele, dizendo que suas suspeitas começaram quando viu o ladrão de faces em seu território. Ele sabia que o ladrão era fraco demais para passar por sua barreira, então suspeitou que Barbatos estava envolvido porque tinha o hábito de invadir seu território. Barbatos se pergunta por que ele estava fazendo-se de desentendido. Então ele explica que queria entender por que Barbatos estava fazendo isso. Mas ele percebe que Nef se machucou, então ele avança e ataca Barbatos mirando em seus membros. Zagan liberta Nef, perguntando se ela está bem, mas ela explica que estava preocupada com ele porque sabe que ele está sozinho, então quer ficar com ele. Barbatos se levanta e começa a lançar feitiços, mas os círculos mágicos desaparecem, então Nef se pergunta o que está acontecendo. Zagan revela que conhece um truque que lhe permite ignorar a feitiçaria, dizendo que pode cancelar feitiços copiando os círculos mágicos. Barbatos acha que ele herdou esse poder de Andres, mas ele nega, dizendo que aprendeu isso quando Andres tentou matá-lo. Ele explica que depois de ser capturado, viu Andres usando um círculo mágico, então usou seu sangue para desenhá-lo em sua mão e tentou escapar. Mas Andres o pegou, e ele tentou usar magia, mas Zagan estendeu a mão e conseguiu contra-atacar o feitiço por acidente. Barbatos cria incontáveis círculos mágicos, mas Zagan destrói todos eles, então ele fica surpreso, se perguntando como Zagan conseguiu contra-atacar feitiços que nunca viu antes. Mas ele diz a Barbatos que os feitiços são básicos, revelando que passou anos aprendendo a melhorar a magia. Durante esse período, Zagan ficou no castelo e Barbatos continuou visitando-o, convidando-o para se divertir juntos. Mas Barbatos explica que só queria espioná-lo. Ele explica que converteu os círculos mágicos em magia de aprimoramento, revelando que adquiriu um título depois de se tornar um arquidemônio, e descobrimos que agora ele é chamado de Matador de Feiticeiros. Ele dispara um poderoso raio de energia que atinge Barbatos, fazendo-o colapsar, e ele percebe que não tem chances. Então, admite a derrota e começa a implorar por sua vida, mas Zagan se aproxima, fazendo-o pensar que vai morrer, lembrando-o de que são amigos. Mas ele explica que feiticeiros não precisam de amigos,
e carrega o punho antes de desferir o golpe final. Mas vemos que ele poupou Barbatos e revela que estava apenas brincando, dizendo a Barbatos para lhe comprar uma bebida. Barbatos fica chateado ao perceber que Zagan lhe mostrou misericórdia, então promete se vingar, mas Zagan não se importa, desde que receba bebidas grátis. Barbatos acha que ele está louco, mas ele explica que vai fazer o que quiser porque precisa controlar o mundo para dar a Nef uma boa vida. O círculo mágico de Barbatos ativa de repente e Zagan pergunta o que ele está fazendo, mas ele explica que não foi ele e Zagan percebe que ele ativou quando socou o chão. Uma energia sombria aparece enquanto ele sente uma presença estranha, e Barbatos explica que estava planejando invocar um verdadeiro demônio. Descobrimos que demônios costumavam vagar pelo mundo na antiguidade, mas desapareceram de repente e não há provas de que existiram, mas há rumores de que criaram os símbolos usados na feitiçaria. Todos ficam assustados enquanto o demônio toma forma, e Zagan o reconhece como uma sombra, se perguntando como foi invocado sem um sacrifício. Ele o encara e sente uma intensa pressão mágica, percebendo que não tem chances contra ele, pois os demônios são muito mais fortes que os humanos. Mas ele de repente se curva para ele, reconhecendo-o como seu mestre, e ele percebe que é por causa de seu emblema de arquidemônio. Então ele ordena que ele saia e ele retorna ao círculo mágico, mas depois que desaparece, a caverna começa a desmoronar. Então Zagan carrega as garotas e Barbatos se agarra a ele enquanto os leva para a saída, que está prestes a ser selada pelas pedras que caem, mas os companheiros de Chazriel chegam ajudando-os a escapar. Mas eles dizem a ele que salvar ela é a prioridade deles e que ele apenas estava com ela quando a caverna estava desmoronando. Eles decidem ir embora e Manuela agradece a Zagan por salvá-la, mas aconselha que ele resolva as coisas com Nef antes de voar. Ele pergunta a Barbatos se ele quer continuar lutando, mas sabe que não tem chances, então decide comprar bebida para fazer as pazes e se teleporta. Nef diz a Zagan que quer ficar com ele, mas ele explica que algo precisa mudar, pedindo para ela parar de chamá-lo de mestre. Ele tenta dizer que a ama, mas percebe que não consegue, então diz que quer estar com ela até o dia em que morrer, o que a deixa feliz. Ela mostra seu colar, dizendo que quer continuar usando porque a lembra do momento em que se conheceram, e ele coloca ao redor do pescoço dela, pensando que é como um anel de noivado. Ela pergunta sobre a natureza do relacionamento deles, já que ele não é mais seu mestre, mas isso o deixa nervoso porque não sabe como responder. Vemos os aldeões falando sobre Zagan, reconhecendo-o como novo arcanjo, e o feiticeiro chamado Kimaris os escuta. Ele pergunta à feiticeira Gremory se ela está bem com isso, pois esperava que ela fosse escolhida como a nova arcanjo, mas ela parece não se importar, dizendo que as coisas estão prestes a mudar. Na igreja, o padre repreende Shastael porque ela se recusa a caçar Zagan, sabendo que ele salvou sua vida 2 vezes. Ela explica que Zagan é inocente, mas o padre diz que ela está indo contra a igreja ao defender um feiticeiro e decide removê-la de sua posição. Seus companheiros tentam defendê-la, implorando para que ele reconsidere, mas ela os interrompe e pensa em Zagan, querendo ser como ele, que sempre luta pelo que acredita. Shastael decide entregar sua espada sagrada porque queria usá-la para proteger as pessoas, percebendo que a igreja a transformou em sua cadela. Mas o padre diz para ela se animar, afirmando que sua punição é apenas temporária, pois a espada sagrada a escolheu como sua portadora. Ele diz para ela ter paciência, mas avisa que só pode lhe dar proteção limitada e revela que o portador de espada sagrada mais notório, Rafael, está a caminho da cidade. Então ela fica assustada, pensando que ele vai puni-la. Vemos Zagan em sua biblioteca, pensando sobre o emblema do arcanjo, se perguntando como ele conseguiu controlar a sombra. Ele passa pelos livros de Marquios, mas não consegue encontrar as respostas que procura. Net se aproxima dele, percebendo que ele está se esforçando em sua pesquisa, e diz que é hora do almoço. Ela lhe dá comida e ele pergunta onde ela aprendeu uma nova receita. Então ela revela que Manuela a ensinou a cozinhar. Eles provam e percebem que está delicioso, e ela mostra a ele o pudim que fez. Então ele experimenta e não consegue acreditar quão doce está. Mas alguém quebra sua barreira e ele sabe que tem um visitante, mas decide relaxar enquanto um feiticeiro misterioso entra em seu quarto. Ele reconhece o Valefor do feiticeiro, sabendo que ele também era um candidato a arcanjo,
e revela que quer roubar os poderes de Zagan. Mas Zagan diz para ele esperar porque ainda está comendo, dizendo que não quer que a comida se estrague. Mas Vaelfor usa seu braço para atacar, e Zagan consegue se defender, mas nota que Vaelfor não está usando magia. Ele se prepara para atacar Zagan, mas fica irritado, então o empurra para trás, derrubando-o, mas sua cabeça é removida e Net percebe que Vaelfor é uma garota. Zagan se sente culpado, percebendo que acabou de ferir uma garota, mas Net diz a ele que Vaelfor ainda está viva, então decidem cuidar dela até que ela acorde. Eles a levam para o quarto de hóspedes, onde ela recupera a consciência, mas pergunta a Zagan por que ele poupou sua vida, já que ela planejava matá-lo. Então ele explica que Nephi a salvou, dizendo que a teria matado se Nephi não o tivesse parado, e pergunta por que ela o atacou. Ela explica que queria roubar seu poder, sabendo que ele é o mais novo arcanjo e é conhecido como um matador de feiticeiros, então achou que poderia derrotá-lo se não usasse magia. Ele sabe que ela usou suas habilidades raciais, chamando-a de dragão, mas percebe que ela é apenas uma criança e se lembra de que costumava se meter em encrenca por roubar comida, então decide puni-la, dizendo que ela deve ajudar Nephi por uma semana, pois quer ensiná-la a se comportar. Mas ela pergunta se ele vai comê-la, porque humanos consomem dragões para ganhar mana infinita. Mas ele acha que isso é apenas uma lenda e percebe que ela escondeu sua identidade porque tem medo dos humanos. Então ele diz que nunca comerá e se lembra de que sempre estava com fome quando criança. Então diz a Net para preparar comida para ela. Vaelfor fica confusa, perguntando por que estão cuidando dela. Então Zagan explica que está fazendo isso por caridade e ela fica chateada, achando que ele está menosprezando-a. Mas ele diz para ela não desperdiçar comida, então ela começa a comer, percebendo que a comida está incrível, e Zagan vai para a biblioteca, dizendo a ela para ajudar Nephi quando terminar. Ela o avisa que poderia matar Nephi se quisesse, mas ele explica que ela não tem chance, pois Nephi é mais forte que ela. Mas descobrimos que Zagan está preocupado, então decide observá-los enquanto Nephi pergunta a Vael se ela tem medo dele. Então ela menciona que ele tem imenso poder, sabendo que não tem chance contra ele, mas Nephi a assegura de que ele é uma boa pessoa. Ela se pergunta por que Nephi está seguindo suas ordens, então ela explica que ele a comprou, mas a trata com respeito, então ela quer ficar ao lado dele. Ela pergunta a Vaelfor se ela tem alguém importante em sua vida, e revela que não, então Zagan percebe que ela está sozinha e se sente mal por ela. Alguns dias depois, vemos que Vaelfor está se acostumando com a vida no castelo e Zagan ainda não consegue encontrar as respostas que procura. Então ele pensa em voltar para a caverna de Marquiosa, achando que ele está escondendo segredos porque parecia interessado em verdadeiros demônios. Ele pensa que a contribuição de outro feiticeiro pode ajudá-lo e Vael o avisa que é hora do jantar. Ele passa por ela enquanto ela o avisa que pode atacá-lo, mas ele diz que ela pode lutar com ele sempre que estiver pronta. Durante o jantar, Vael pede desculpas por interrompê-lo enquanto ele estava comendo, e ele percebe que ela está começando a amadurecer. Então decide levá-la ao castelo de Marquios, mas ela diz que poderia roubar seu conhecimento se juntasse a ele, achando que deveria ser mantido em segredo. Mas ele explica que não se importa, pois o conhecimento deve ser roubado. Ela se pergunta por que ele não a força a obedecer, e ele diz que ela é só uma criança e merece aproveitar sua liberdade. Mas ela começa a chorar, então Zagan a consola, dizendo que vai protegê-la enquanto estiver com ele. Naquela noite, vemos Villefort dormindo e Nephi acha que ela está começando a se sentir à vontade com Zagan. Ele a vê segurando uma colher, então tenta pegá-la, mas ela se agarra a ele, chamando-o de pai, e Nephi fica feliz, dizendo que ela é como uma filha deles. Ele fica envergonhado e pensa em ter uma família com Nephi, achando que isso o deixaria feliz. Depois de um tempo, vemos Vaelfor escrevendo em seu diário, notando que tem aproveitado sua vida no castelo. Mas ela pensa sobre a relação entre Zagan e Nephi, achando estranho, pois Nephi o observa enquanto ele dorme. Vaelfor se lembra de que uma vez ela os espiou na biblioteca e os viu tendo um momento íntimo, mas eles a notaram e ficaram envergonhados. Eles oferecem visitas a Manuela, que a acha fofa, e Zagan compra roupas para ela, pois não quer que ela use sua armadura em público. Ela agradece pelas roupas e se apega a ele, enquanto ele nota que se sente estranho,
pensando que está começando a vê-la como sua filha. Vemos Chastal pensando sobre sua decisão de entregar sua espada, e ela está feliz por ter conseguido adiar a caça a Zagan. Mas ela se pergunta por que está fazendo isso, sabendo que não pode ficar com ele, pois ele parece estar em um relacionamento com Nefi. Ela vê o grupo de Zagan e se surpreende ao ver Vaelfor achando que ela é sua filha. Zagan nega isso e Vaelfor pergunta sobre Chestail, mas ele diz que não a reconhece. Então ela começa a chorar, e Nefi o lembra quem ela é, dizendo que não está usando sua armadura. Então ele pergunta por que é que ela está vestida como civil e seus companheiros chegam, mas Vaelfor se prepara para atacá-los, então ele diz para ela parar, dizendo que a cidade não é um bom lugar para começar uma briga. Os cavaleiros dizem a Chastal que o padre está procurando por ela, então eles voltam para a igreja enquanto Zagan pergunta a Vaelfor por que ela quer matar os cavaleiros. Ela explica que eles são os inimigos naturais dos magos, e ele sabe que ela tem razão, mas está tentando evitar conflitos. O grupo de Zagan vai para o castelo de Marquiosa e Vaelfor percebe que o cheiro é familiar, pensando que dragões costumavam viver ali. Então Zagan pede que ela encontre algo relacionado a dragões e eles entram no castelo. Vaelfor prevê um círculo de invocação, dizendo a Zagan que contém padrões dracônicos e ela acha que isso permitirá que eles acessem uma porta secreta. Ela ativa isso enquanto ele nota que Nefi parece estar com ciúmes, então ele acaricia sua cabeça enquanto Vaelfor diz que abriu a porta secreta. Eles vão mais fundo no castelo e veem a biblioteca de Marquiosa, enquanto Zagan menciona que precisam encontrar livros sobre o emblema do arquidemônio. Vaelfor pergunta se ele pode ler a mente das pessoas, porque sabia que Nefi queria que ele acariciasse sua cabeça, mas ele explica que sabe ler suas pistas porque estão juntos há um tempo. Ela vê um livro estranho e percebe que é sobre as 12 espadas sagradas. Zagan lê e vê a escrita nas espadas sagradas, percebendo que se parece com os símbolos em seu emblema. Então acredita que o livro tem as respostas que está procurando. Na igreja, vemos Rafael se aproximando de Chestail, sabendo que ela foi removida de sua posição, e pergunta quantos magos ela derrotou. Mas ela diz que não quer se gabar de seus números, e ele a acha interessante, percebendo que ela tem atitude, então decide matá-la. Mas o padre chega dizendo para ele parar e o reconhece como Caldwell, chamando-o de burocrata. Rafael sabe que ele confiscou a espada de Chastel, e aprendemos que uma espada sagrada escolhe seu portador, mas não pode ser usada por mais ninguém até que o escolhido morra. Rafael ameaça matar Chastel para poder pegar sua espada, e ela acha que ele é patético, então ele se prepara para atacá-la, lembrando Clawell que ela está em defesa porque confiscou sua arma. Então ele decide devolver sua espada, pensando que isso a manterá segura, mas ela nota que Rafael está prestes a sair, percebendo que ele a ajudou a recuperar sua espada, e vê uma carta em seu quarto. Cortamos para uma taverna onde vemos Zagan bebendo com Barbatos, que ri dele porque ele decidiu adotar uma garota. Barbatos pergunta sobre a garota e Zagan revela que a conhece. Então ele percebe que ela é uma maga, mas sabe que só há uma maga na cidade, e ela odeia homens. Ele sabe que Vaelfor entrou no castelo de Zagan, mas pensa que ela é um homem porque não a viu sem a armadura. Ele menciona que ela poderia ser um dragão e pensa em usar seu corpo para criar catalisadores, então Zagan decide manter sua identidade em segredo. Barbatos diz que ele está em apuros porque a igreja enviou Rafael, que matou centenas de magos, e seu próximo alvo é Zagan. Mas ele não consegue acreditar que um cavaleiro pode ser tão poderoso, e Barbatos lhe conta um boato que menciona que Rafael comeu um dragão. Mas Zagan se pergunta por que Barbatos está lhe contando isso, sabendo que ele quer algo em troca, então ele diz a Zagan que quer uma parte da propriedade de Marquios. Mas Zagan nega seu pedido porque não confia nele, mas diz a Barbatos que ele pode ficar com alguns livros. Rafael de repente entra na taverna e Zagan vê seu reflexo, perguntando a Barbatos como Rafael deve ser. Então ele explica que Rafael tem uma enorme cicatriz no rosto, que foi dada a ele pelo dragão que derrotou, e Zagan nota que ele está bem atrás deles. Barbatos fica chocado ao vê-lo, e todos os outros fogem. Barbatos se prepara para lutar, mas sua magia é cancelada por Zagan. Barbatos se pergunta como ele pode estar tão calmo, mas nota que não sente sede de sangue vindo de Rafael, então o convida a se juntar a eles.
Zagan se pergunta o que ele quer, mencionando seu hobby de matar feiticeiros, mas Rafael diz que só apaga as brasas que podem se tornar um inferno. Ele pergunta sobre a luta de Zagan com Shastal, querendo saber como ela se saiu, e Zagan nota que ela é a pessoa mais forte que ele já enfrentou. Rafael acha que isso a torna uma ameaça para a igreja, mas Zagan se pergunta o que ele quer dizer com isso. Ele menciona como ela se opôs à igreja que o caçava, então eles têm motivos para se livrar dela. Zagan não consegue acreditar que ela o protegeu, e Rafael decide ir embora. Zagan percebe que Rafael veio confirmar a relação deles e que ele estava procurando um motivo para matar Chastal. Então diz que a cidade é seu território e avisa Rafael que, se ele ultrapassar os limites, ele irá lidar com ele. Mas Rafael ri e acha Zagan um arquidemônio interessante. Zagan pede a Barbatos para verificar Chastal, já que ele pode se teletransportar. Barbatos lembra que ela também é uma cavaleira angelical, mas Zagan diz que dará a ele livros extras, então ele se teletransporta. Zagan volta para o castelo e encontra Nete esperando por ele. Ele diz que ela deveria ter ido dormir, mas ela revela que foi ideia de Valifor esperar por ele. Zagan não consegue acreditar que foi ela quem adormeceu, mas Nete menciona que passou o dia todo carregando os livros de Marquios de volta para o castelo. Zagan nota que havia muitos livros, mas Nete acha que Valifor estava feliz, pois ele disse que ela poderia ficar com ele por 1000 anos, já que os dragões têm vidas longas. Ele pensa em se livrar de Rafael antes que eles tenham a chance de se encontrar, e Nete também deseja ficar com ele por esse tempo, mas ele nota que ela obviamente estará lá também e ela promete estar sempre ao seu lado. Eles compartilham um momento juntos e estão prestes a se beijar, mas Barbatos os interrompe de repente e fica irritado. Mas Barbatos revela Chastal, e parece que ela foi envenenada. Zagan pede ajuda a Nete, então ela corre até ele, e Valifor acorda, mas vê a espada de Chastal, e percebe que ela é uma cavaleira angelical, então transforma seu braço e tenta atacar, mas Zagan a impede. Ele menciona que Chastal é sua convidada, mas Valifor revela que ela se tornou uma feiticeira para se vingar das cavaleiras angelicais. Zagan se pergunta se Chastal já a machucou, então ela revela que alguém com uma espada sagrada matou seu pai. Zagan nota que foi uma pessoa diferente, então se vingar de Chastal seria sem sentido, e ela só faria mais inimigos, o que tornaria sua vingança ainda mais difícil no futuro. Valifor se pergunta o que ele sabe sobre vingança, então ele nota que vingança é fazer os alvos sofrerem, levando-os ao desespero e fazendo-os implorar pela morte. Nete e Valifor ficam chocadas ao ouvir sua explicação, e Valifor se pergunta se ele já se vingou. Ele nota que falhou porque matou a pessoa instantaneamente, em vez de fazê-la sofrer, então não se sentiu melhor por isso, dizendo a ela para não cometer o mesmo erro, e ela acaba se acalmando. Chastal acorda se perguntando onde está, e Zagan pergunta se ela se lembra do que aconteceu. Ela se lembra de ter sido convocada por uma carta e conheceu uma pessoa misteriosa da facção de reconciliação da igreja que acredita na coexistência com feiticeiros. Ele pediu que ela considerasse se juntar a eles e deu a ela o nome Orbis, dizendo para chamar se precisar de ajuda. Ela pensa em se juntar enquanto volta, mas é quando foi envenenada pelo chá. Ela se pergunta se foi Rafael quem a envenenou, mas Zagan acha que ele poderia facilmente cortá-la. Zagan nota que, como ela é amiga de Nete, é bem-vinda para ficar no castelo. Mas no dia seguinte, a vemos como uma criada, enquanto Zagan nota que disse que ela poderia ficar, mas não disse que seria de graça. Valifor a encara e sai correndo, então ela se pergunta se a ofendeu. Zagan menciona o pai de Valifor para ajudá-la a entender, então ela se pergunta se deve ir embora, mas Zagan acha que Valifor não fará nada tolo. Ouvimos Chastal gritando enquanto vemos um sapo em seu rosto. Zagan ri dela e parece que Valifor recorreu a pregar peças nela. Ele nota que ela ainda é uma criança, mas ela joga mais sapos em Chastal, fazendo-a cair. Depois de 10 dias, vemos que Valifor continuou a pregar peças em Chastal, mas até ela está começando a se sentir mal, já que Chastal é tão patética. Nete se desculpa pelo comportamento de Valifor, mas Chastal diz que está tudo bem. Ela acha que o banho é ótimo e Nete nota que elas costumam tomar banho juntas. Chastal fica surpresa ao ouvir isso,
mas Net está falando sobre Valifor e fica envergonhada quando percebe que Shastal achou que estava falando sobre Zagan. Zagan vai ver Valifor, dizendo a ela para ter moderação com suas brincadeiras. Ele pergunta se ela quer continuar vivendo com eles, sabendo que ainda tem assuntos inacabados. Então diz que ele e Net sempre estarão esperando por ela. Em uma lembrança, vemos Valifor procurando seu pai e descobrimos que foi Rafael quem o matou. Ela acorda de seu pesadelo e considera matar Shastal, mas acaba apenas beliscando seu rosto. Vemos Zagan dormindo, mas Net de repente entra correndo, dizendo a ele que Valifor foi embora. Vemos Valifor escrevendo em seu diário, enquanto nota que Zagan e Net perguntaram se ela quer ser filha deles, e aprendemos que ela está feliz por estar com eles, então quer ficar no castelo. Mas ela não consegue parar de pensar em vingança, achando que um cavaleiro angelical matou seu pai, então decide caçar o assassino. Ela vai ao castelo de Markius, achando que encontrará poder lá para derrotar os cavaleiros angelicais. Está prestes a entrar, mas percebe que Rafael está atrás dela e vê sua espada sagrada, lembrando que o viu comendo os restos de seu pai. Mas ele nem a reconhece, então ela fica furiosa e parte para cima, mas percebe que não tem chance contra ele. Mas Zagan a salva, e Rafael fica impressionado por ele conseguir parar seu ataque. Zagan revela que chegou a tempo porque teve ajuda de Barbatos, mas Valefor se pergunta por que ele está fazendo isso sabendo que ela o traiu. Mas ele explica que entende como ela se sente, e vemos Net do outro lado do portal, enquanto Zagan diz a ela para esperar que voltem. Rafael se pergunta por que ele está defendendo Valefor, então ele explica que ela é sua filha, avisando Rafael para se defender se não quiser morrer. Ele invoca o poder de sua espada sagrada, criando uma onda de choque, enquanto Zagan percebe que está tendo dificuldade em usar seu feitiço. Rafael explica que sua espada está cercada pelas chamas da purificação que queimam toda a magia, dizendo que uma vez a usou para derrotar um arquidemônio, então Valefor se preocupa com Zagan. Mas ele acha que Rafael não é páreo para ele e parte para cima enquanto Rafael tenta atacá-lo, mas percebe que sua espada não está funcionando contra ele. Zagan revela que aprendeu um novo feitiço do legado de Markius que permite absorver mana do ambiente, então as chamas da purificação não podem derrotar sua magia. Rafael é empurrado para trás, mas se recusa a desistir e tenta atacar Zagan, quebrando o chão. Mas ele consegue desviar e usa sua magia para parar Rafael, mas seu feitiço desaparece ao perceber que ainda não o dominou. Rafael continua a persegui-lo, então ele usa sua magia de aprimoramento e desferiu um golpe devastador que manda Rafael colidindo contra a porta. Zagan explica que Rafael não pode mais usar as chamas da purificação, então ele pode usar sua magia e acha que Rafael está acabado. Mas ele se levanta e Zagan não consegue acreditar, achando que ele não é humano. Cortamos para Shastal, que vê o portal, e Nesh lhe conta o que está acontecendo. Então ela se culpa por tudo e pensa em interferir, mas tem medo de ser marcada como traidora, achando que a igreja a caçará. Net revela que a inveja dela porque pode ajudar Zagan durante a batalha, dizendo que seu dever é ficar no castelo até ele voltar. Shastal sabe que deveria ser sua inimiga, mas começa a chorar porque quer ajudá-lo, sabendo que ele fez tanto por ela. Então Net diz para ela ir em frente, sabendo que também entende Zagan, e tenta confortar Shastal, que se pergunta por que ela está fazendo isso. Então ela lembra que são amigas e Shastal decide ajudá-lo, pulando no portal. Voltamos a Zagan, que percebe que Rafael está se regenerando, então percebe que os rumores são verdadeiros, achando que Rafael adquiriu essa habilidade ao comer o pai de Valefor. Valefor revela que o nome de seu pai é Oribus e todos o reconhecem, enquanto Zagan menciona que ele é um dragão lendário que viveu por milhares de anos. Ela revela que usou sua sabedoria para ajudar os humanos, mas um dia saiu com um grupo de cavaleiros angelicais e nunca voltou. Então ela decidiu procurá-lo, mas viu Rafael comendo seus restos, percebendo que seu pai foi morto. Ela acha que Rafael o traiu e ele de repente parte para cima, mas Zagan o acerta e o empurra para trás, mas ele continua a mirar em Valefor, que tenta acabar com ele, mas Shastal interfere, parando a luta e dizendo que precisam conversar. Zagan concorda, sabendo que Rafael estava tentando se deixar matar porque sua sede de sangue desapareceu ao ouvir o nome Oribus.
Shastal percebe que foi ele quem lhe enviou a carta, e Zagan exige uma explicação, mas de repente sente uma presença ominosa vindo de dentro do castelo. Um golem aparece, e Zagan nota que sua energia lembra a sombra que encontraram, então acha que foi modelado a partir de um demônio. Eles percebem que está drenando mana do ambiente e Vaelfor o reconhece como o guardião do castelo, então Zagan acha que as espadas sagradas devem ter quebrado o selo. Ele ativa seu emblema ordenando que desapareça, mas não funciona e dispara um poderoso feixe de energia que está prestes a atingir Vaelfor. Mas Rafael a protege, então ela se pergunta por que ele está fazendo isso. Zagan fica irritado e usa seu novo feitiço para atingir o golem, despedaçando-o, mas percebe que Rafael está mortalmente ferido, achando que seus poderes regenerativos não podem salvá-lo. Ele menciona que cumpriu seu dever, e Zagan acha que ele está tentando se redimir, então pede que lhe dê uma explicação. Então Rafael revela que não matou Oribus, lembrando Vaelfor que ele era forte demais para ser derrotado por humanos. Rafael explica que os Cavaleiros Angelicais pediram sua ajuda porque um demônio estava ameaçando o mundo, e ele concordou em ajudá-los a lutar. Vaelfor não acredita nele, achando que os demônios já deixaram o mundo, mas ele explica que um deles retornou e Oribus sacrificou sua vida para derrotá-lo. Mas Rafael acha que os demônios voltarão no futuro, e Zagan acredita nele, porque recentemente encontrou uma sombra, então está tentando encontrar uma maneira de lidar com eles. Rafael diz a Vaelfor para ter orgulho, porque seu pai deu sua vida para salvar o mundo, dizendo que está disposto a deixar que ela o mate para que se sinta melhor. Ele explica que se os demônios retornarem, a humanidade não terá chance, porque os cavaleiros e magos estão lutando entre si. Então Oribus disse a ele para uni-los e beber seu sangue para que ele possa cumprir sua missão. Barbatos o lembra que ele matou incontáveis magos e sabe que não pode cumprir sua tarefa sozinho, então precisa da ajuda de Shastal, achando que todos a seguirão. Mas o golem se recupera de repente, e Zagan se prepara para enfrentá-lo enquanto Rafael explica que é uma quimera, feita do demônio que Oribus derrotou. Zagan percebe que é perigoso, mas vê isso como uma ótima oportunidade para testar um novo feitiço, e Chasa quer lutar ao seu lado, dizendo que vai abrir caminho para ele. Ela ativa sua espada sagrada e as chamas de purificação aparecem, enquanto Zagan nota que ela não é tão poderosa quanto Rafael, mas parece ter melhor controle sobre seus poderes. Ela avança enquanto o golem dispara seu raio de energia, mas ela corta-o ao meio, criando uma abertura para Zagan, que soca o golem com toda sua força, quebrando seu braço. Mas ele vê uma energia escura, percebendo que é a essência do golem, que permite que ele conserte seu corpo. Então, ele decide usar outro feitiço e o atinge novamente, fazendo a energia escura sair de seu corpo enquanto ele cai no chão. Shastal pergunta sobre o feitiço, e ele explica que inverteu o feitiço que usou contra Rafael, dizendo que absorve mana do ambiente e depois a incendeia. Ele acha que seus novos feitiços são eficazes contra demônios, mas ainda precisa dominá-los, pois ainda estão com pouca eficiência. Shastal revela que quer lutar ao seu lado, então ele a lembra que ela é uma cavaleira angelical, mas ela acha que isso não importa, e ele nota que pode confiar nela. Zagan tenta curar Rafael, mas percebe que seus ferimentos são profundos, achando que ele não vai sobreviver. Rafael diz a Shastal que acredita nela, pensando que ela pode liderar a facção de reconciliação, mas Zagan pergunta por que ele matou os magos. Então, ele explica que não queria matá-los, mas eles continuaram atacando-o, então não teve escolha a não ser se livrar deles. Ele revela que sempre sorriu ao vê-los porque queria parecer amigável, mas eles o atacaram sem motivo, então teve que se defender. Zagan não consegue acreditar nisso, dizendo que ele parece intimidador, e Shastal se pergunta por que ele perguntou quantos magos ela matou, então ele explica que estava apenas testando-a. Ele diz a Shastal para voltar à igreja, dizendo que vai matar a pessoa que tentou envenená-la, e diz a Vaelfor para tirar sua vida depois que completar sua missão. Ela pergunta sobre seu pai, então Rafael diz que ele é incrível, dizendo que está feliz por ter conseguido lutar ao seu lado. Ele sai para caçar o culpado, enquanto Vaelfor menciona que não quer mais matá-lo, e Zagan diz que é hora de voltar para casa. Então, eles retornam ao castelo, onde veem Neyfi esperando por eles. Vemos Clawell na igreja enquanto os cavaleiros dizem que não conseguem encontrar Chastal.
Então ele diz para eles descansarem, sabendo que está ficando tarde. Mas depois que eles saem, ele pensa em Chastal, perguntando-se por que ela não morre, e revela que quer matá-la porque ela está ajudando Zagan, mas os oficiais se recusam a executá-la. Descobrimos que ele já envenenou cavaleiros angelicais antes porque queria que as espadas sagradas escolhessem novos portadores, achando que está fazendo isso para o bem maior. Mas Raphael entra de repente na igreja e cai de joelhos, então Clawell acha que é sua chance. Ele tenta aplicar veneno em sua ferida, dizendo que é remédio, mas Raphael sabe o que ele está tramando, então corta seu braço, dizendo para ele não interferir na nova geração antes de desferir o golpe final. Mas ele acha que está prestes a morrer, então diz a Clawell para esperá-lo no além. No dia seguinte, Shaza descobre sobre Clawell e não consegue acreditar que ele tentou matá-la. Ela acha que a igreja tomou um rumo estranho, então planeja mudá-la depois que voltar. Zagan diz a ela que o chá está envenenado, então ela entra em pânico, mas ele explica que estava apenas brincando, dizendo que ela precisa ser mais cuidadosa ou as pessoas a trairão novamente. Ele diz a ela que Net não preparou o chá, então ela acha que foi Valefor e tenta falar com ela, mas ela não diz nada. Chastal está prestes a sair, prometendo fazer o seu melhor para liderar a facção de reconciliação, e Raphael fica feliz em ouvir isso, dizendo que a ajudará. Mas ela não consegue acreditar que ele ainda está vivo, e descobrimos que ele foi ao castelo depois de matar Clawell, implorando para Valefor matá-lo, mas ela disse para ele servir sua família em vez disso. Ele revela que foi ele quem preparou o chá, e ela fica feliz que ele conseguiu sobreviver, mas ele a avisa para ter cuidado, pois pode ser traída por qualquer um. Ele explica que deixou os cavaleiros angelicais e agora trabalha como mordomo de Zagan, enquanto Zagan nota que é bom tê-lo por perto, achando que ele é fácil de se relacionar porque os dois parecem intimidador. Vael dá a ele um braço prostético, e ele fica maravilhado que consegue controlá-lo, então agradece a ela, dizendo que dedicará sua vida a ela. Chastal se despede deles, e Barbatos quer viver com eles, mas Agan diz para ele segui-la, dizendo que precisa protegê-la. Ele se recusa, dizendo que não é babá, mas Agan promete pagar a ele, então ele decide aceitar o trabalho. Zagan nota que Nefai estava preocupada com ele, então se desculpa por tê-la deixado na noite passada, e ela fica feliz que ele consegue entendê-la. Vemos Valefor escrevendo em seu diário novamente, pensando em tudo o que aconteceu. Ela nota como Raphael é um excelente cozinheiro, mas ele continua atrapalhando quando ela tenta observar Zagan e Nefi. Raphael ensina Nefi a fazer macarons, e ela diz a Zagan para experimentar, mas o avisa para ser gentil, pois são frágeis. Então Zagan fica nervoso e pede ajuda a Nefi, que lhe dá um macaron, mas Raphael impede Valefor de assistir, dizendo que ela ainda é muito jovem. Zagan fica surpreso com o sabor do macaron e decide alimentar Nefi, mas eles notam que Raphael está observando-os. O grupo vai para a cidade e as pessoas comentam como eles parecem fofos. Eles compram ingredientes para o jantar e também visitam Manuela, enquanto Nefi lhe dá alguns macarons para experimentar. Manuela menciona que tem novos estoques, dizendo a Nefi para experimentar as roupas, e Zagan nota um toca-discos. Ele observa como é um item raro criado por magos que se concentram em som, mas Manuela menciona que está quebrado. Ela nota que algumas crianças encontraram e tentaram vender, mas ninguém se interessou, então deixaram para lá. Zagan pensa em como também poderia procurar coisas para vender e decide comprar. Manuela diz que ele está pagando demais por um item quebrado, mas ele menciona que pode consertar. De volta ao castelo, Chastal e Barbatos vêm visitar. Chastal se desculpa por estar ocupada, mencionando que a morte de Clawell foi declarada um acidente e que teve que assumir seu trabalho. Zagan menciona que Barbatos não foi convidado e Valefor o chama de sanguessuga, então ele grita com ela, mas Zagan pede para ele ter cuidado ao falar com sua filha, e Nethi o convida a se juntar a eles. As meninas vão preparar a comida e Valefor se pergunta se Chastal consegue cozinhar. Ela diz que sabe o que está fazendo, mas derruba a cesta e entra em pânico, mas Valefor a pega com sua magia. Enquanto isso, Zagan tenta consertar o tocador de música e Barbatos diz que ele precisa fazer algo sobre Chastal, pois ela vai acabar se machucando. Zagan se pergunta se a igreja ainda está atrás dela, mas Barbatos revela que ela está sem esperança, trabalhando até tarde.
Ela derruba todos os papéis e Barbatos não consegue assistir, ajudando-a a organizar, mas ela tropeça de novo e ele segura uma estante. Ele reclama que não consegue dormir enquanto a observa e acha que um deles vai acabar se machucando assim. Então Zagan diz que vai convidá-lo para beber. Enquanto isso, na cozinha, Nef verifica como está a sopa de Chastal, mas ao provar, sai correndo traumatizada, mencionando que estava com gosto de água suja, mas Chastal parece gostar. Nef vê isso como uma ameaça ao jantar, então diz a Chastal que ela é uma convidada e pede para ela descansar. Todos jantam juntos, e Chastal comenta como a comida está ótima, mas Barbatos ri do gosto dela. Ela não entende como ele pode criticá-la, mas ele menciona que ela ainda dorme com um bichinho de pelúcia, e ela se pergunta como ele sabe. Zagan diz que ele está bêbado, e Chastal se pergunta se ele a estava espionando, mas ele diz que ela não é seu tipo. Ele prova a sopa e acha interessante, enquanto descobrimos que Vaelfor deu um pouco da sopa de Chastal a ele. Então Nef se pergunta se ele está bem, e ele desmaia de repente, enquanto Chastal chora, percebendo que sua sopa estava ruim. Depois disso, vemos Chastal dormindo e Zagan continua trabalhando no tocador de música. Net se junta a ele e fica feliz que todos pareceram aproveitar a festa. Ela nota como ele sempre parece ter um olhar triste quando pensa em seu passado, mas hoje ele parecia diferente. Ele pensa em como não tinha dinheiro, mas ainda tinha amigos, então pensa em voltar para encontrá-los. Ele aprecia a música com Nefi e ela começa a cantar. Ele fica chocado com o quão bem ela canta e sugere dançar, mas percebe que não sabe dançar. Vaelfor os observa, e Rafael se oferece para ensiná-los. Eles ficam nervosos no começo, mas finalmente dançam, e estão felizes por terem se encontrado. Mas é aqui que este vídeo termina. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!